Olá pessoal, tudo bem? Então agora vamos complementar o que a gente viu até então, falando um pouco sobre as propriedades mecânicas de cada um desses microconstituintes provenientes da austenita, né? Então, falando sobre agora a perlita fina e perlita grossa, a perlita ela é composta de duas fases, cementita e ferrita, em forma de lamelas. A perlita fina ela tem essas lamelas mais finas e a perlita grossa ela tem essas lamelas mais grossas, né? Dentro dessas lamelas, né, a cementita ela restringe bastante o movimento das discordâncias. Então, quanto mais restrição a gente coloca para a movimentação das discordâncias, mais duro e mais resistente tende a ser o nosso aço. Então, uma perlita fina, como ela tem várias lamelas fininhas, ela tem como se fossem várias barreiras fininhas para a movimentação dessa discordância, que são essas lamelas de cementita. Então, quanto mais fina é a nossa perlita, mais barreiras a gente tem, mais duro e mais resistente tende a ser nosso aço. Então, aqui está mostrando a dureza, Brinell, de um aço composto com várias composições químicas aqui, né, a variação de composição química. Eu vou pegar a composição aqui de 0,75 por aqui, né, de uma estrutura com uma perlita grossa, que seria essa fase, que essa linha aqui em azul, uma microestrutura aqui com uma perlita mais fina, essa linha aqui em vermelho. E aqui também está presente a esferoidite, que daí é o produto do reaquecimento de uma perlita ou de uma bainita por longos períodos de tempos, que a gente dá de capacidade dos átomos de carbono se difundirem cada vez mais e formar uma morfologia de cementita mais arredondada, né, em forma de esfera. E daí nota que essa forma de esfera aí acaba proporcionando menos barreiras ainda para a movimentação de discordância, e daí a dureza vai caindo também em relação às os outros microconstituintes, né? Então aqui falando também sobre essa cementita globulizada ou esferoidite, né? Entre todos os condições dos aços aqui, a cementita globulizada é aquela que tem a menor dureza, a menor resistência e a maior ductilidade. Então, se a gente quiser alcançar uma estrutura com maior ductilidade sem ter que fazer nenhuma modificação em termos de composição química, é interessante fazer um tratamento térmico para formar essa cementita globulizada, né? Aqui falando um pouco sobre a bainita, então a bainita ela é também formada de duas fases, né? Só que a morfologia é um pouco diferente da perlita, porque são agulhas bem finas de cementita. Como a gente tem agulhas bem finas de cementita dispersas dentro de toda a microestrutura, a gente tem ainda bem mais barreiras para a movimentação das discordâncias que a gente teria numa perlita fina. Nota-se que a quantidade de cementita que a gente tem em cada um dos materiais, né, é igual. A única diferença é a morfologia, a distribuição dessa cementita lá dentro. Como a gente tem agulhas bem fininhas, a gente acaba tendo bem mais agulhas bem fininhas. Isso acaba restringindo ainda mais a movimentação das discordâncias. Então aqui a dureza Brinell aqui para diferentes temperaturas de transformação. Quanto mais baixa a temperatura de transformação, menos difusão a gente tem, mais finas são essas agulhas, a gente consegue identificar que a dureza do material ela tende a movimentar, porque as agulhas são mais finas, mais agulhas, mais restrição para a movimentação de discordância. E por último a gente vai falar sobre a martensita, né? Então a martensita já é um estado monofásico, não é a formação de duas fases, porque a gente não deu tempo para essas fases se formarem. É uma estrutura cristalina basicamente toda deformada devido a essa supersaturação do carbono lá dentro, né? Então é uma estrutura tetragonal de corpo centrado, esticada, né? E acaba tendo uma resistência muito elevada devido a essas tensões residuais, né? Então aqui está a dureza Brinell aqui, com diferentes composições aqui de percentuais de carbono nessa liga, né? Então quanto mais carbono, a gente acaba tendo uma dureza ainda mais elevada, né? Em comparação com a perlita fina, nota-se que o valor aumenta significativamente, né? De 200 aqui, 250 para mais de 650 dureza Brinell aqui. E aqui a gente tem uma fase interessante no meio, que é a martensita revenida, tá? Então o nome está em inglês. Na verdade, ele é um microconstituinte que a gente obtém proveniente de um reaquecimento de uma martensita, né? E através de um tratamento térmico chamado de revenimento, né? Esse revenimento, ele acontece por quê? Porque muitas vezes a gente forma a martensita, só que a martensita ela acaba tendo uma característica de dureza e resistência elevada, só que ela é muito frágil. E a gente não quer uma peça com uma fragilidade tão alta. Daí a gente faz um revenimento da peça para aliviar as tensões. Então, o que a gente faz? A gente aquece o material a temperaturas aí em torno de 250 a 650 graus Celsius. Quando a gente aquece, a gente dá mobilidade e os átomos de carbono que estariam deslocando toda a estrutura cristalina do nosso material dentro da martensita, né, que estariam aprisionados lá dentro da martensita,
eles saem e começam a formar a sementita. Só que, como a gente tem temperaturas relativamente baixas, né, essa formação de martensita é numa escala muito pequena. Então, é como se fossem micropartículas de sementita que se formaram lá dentro, né, do material devido a essa expulsão dos átomos de carbono da martensita, né? Então, essa transformação acontece que a martensita, que é uma região monofásica, que ao passar pelo revenimento, ela acaba se transformando em martensita revenida, né? Esse é o termo em português aqui, esse aqui está escrito em inglês, na verdade. Então, a martensita revenida, ela é composta aí de duas fases, que é a fase ferrita e a fase de sementita, e essa sementita ela é disposta em pequenas partículas lá dentro do material. Ela tem uma característica mecânica semelhante a uma bainita, porque esse tamanho de partícula de sementita é semelhante a essas agulhas presentes na bainita, né? Então, isso é composto de partículas também muito pequenas que a gente só consegue ver através de microscopia eletrônica, né? Então, aqui tem uma imagem de um MEV, dá para ver a nossa matriz aqui ferrítica, esses partículas bem pequenininhas aqui, uma sementita que formou essas partículas. Não vamos confundir com a sementita globulizada, né? A sementita globulizada tem partículas, glóbulos bem maiores de sementita, é extremamente dúctil. Essas partículas que se formaram de sementita durante um revenimento são bem pequenininhas, são na ordem de grandeza das microagulhas lá presentes na bainita. Então tem características mecânicas aí similares a uma estrutura bainítica. A martensita revenida ela não aparece no diagrama TTT porque não é um produto direto da austenita. Ela é um produto de um reaquecimento de uma fase martensítica. Assim como a sementita globulizada não aparece também, porque não é um produto direto da austenita. As fases e as propriedades mecânicas seriam essas do diagrama TTT, né? Na sequência eu vou fazer um vídeo que vai resumir um pouquinho tudo que a gente viu, e numa próxima aula a gente vai fazer também alguns exercícios vinculados ao diagrama TTT.